Então, a gente vai passar agora a segunda lei que a gente vai analisar usando o teorema do transporte de Reynolds, né? Então, a gente analisou aqui a conservação da massa, que foi a primeira lei fundamental, né, que a gente vai usar bastante, usando o teorema do transporte de Reynolds. Agora, a gente vai analisar a equação da quantidade de movimento linear, ou princípio da quantidade de movimento linear, para um volume de controle. Então, o objetivo, né, vamos dizer assim, direto aqui, específico do que a gente quer fazer nesse momento, é obter uma forma no volume de controle da segunda lei de Newton, que é N2E, Newton's Second Law. Né? Então, uma forma de volume de controle, ou no volume de controle, da segunda lei de Newton para um fluido escoando através de um volume de controle. Então, a forma da segunda lei de Newton para um sólido se movendo, a gente sabe, né, a famosa e manjada força é massa vezes aceleração. Tá? Só que a gente agora quer fazer isso, aplicar isso para fluidos que se movem, se deformam, mudam de direção e todas as características associadas ao movimento dos fluidos. Tá? Primeiro a gente vai fazer para um sistema de coordenadas inerciais, né, e esse sistema de coordenadas inerciais é aquele que está parado ou se movendo com velocidade constante, com relação a um referencial absoluto x, y, z. Tá? Então, se ele está parado, né? Então, se esse sistema de coordenadas aqui, x, y, c, z, estiver parado com relação a x, y, z, a gente tem um sistema de coordenadas, um referencial inercial. Da mesma forma que se esse sistema de coordenadas aqui estivesse movendo com velocidade constante. Tá? A gente vai fazer o mesmo procedimento para a conservação da massa e o mesmo procedimento para todas as leis que a gente for ver daqui para frente. Tá? Então, o que a gente faz? A gente começa o teorema do transporte, começa, né, essa análise do princípio da quantidade de movimento linear com o teorema geral, né, com a expressão geral ou com a formulação geral do teorema do transporte de Reynolds, que foi esse aqui, né? A relação entre a propriedade, variação da propriedade extensiva N no sistema, a variação global dessa propriedade relacionada, né, eta, no volume de controle, mais o fluxo líquido dessa grandeza, né, que fluido carrega essa grandeza eta pelo volume de controle. Tá? A gente analisou a massa, né, a gente analisou isso daqui para a massa, agora a gente vai analisar isso daqui para a quantidade de movimento linear. Tá? Beleza? Bom, então se a gente escrever a segunda lei de Newton para um sistema se movendo com relação a um referencial inercial, a gente tem essa relação, né? Porque a gente precisa dessa relação extensiva e intensiva, lembra que a gente precisa fazer essa relação extensiva e intensiva para determinar quem é o Nzão e quem é o etazão, né? Desculpe, quem é o eta aqui, o Nzinho, né? E a gente fez isso, né, reconhecendo para um sistema que força é igual à variação da quantidade de movimento linear, e quantidade de movimento linear é a famosa massa vezes velocidade, né, ou VDM, o integral na massa de VDM, ou integral no volume de V rho dV. Tá? Beleza? Que se simplifica para a massa vezes a velocidade, quando a massa específica é uniforme, né, e o vetor velocidade aqui a gente consegue tirar de dentro da integral também. Tá? Bom, e aí, ó, se a gente tem essa relação aqui, né, da lei, do princípio da quantidade de movimento linear para um sistema, né, que é uma região de massa fixa, e a gente escreveu de forma geral essa relação extensiva e intensiva, a gente automaticamente ou diretamente, né, fica que o Nzão é o F, ou desculpa, o Nzão é o P, né,
Aqui, ó. O Nzão é o P, certo? E o eta é o V. Então, associada a essa grandeza extensiva quantidade de movimento linear, a gente tem uma propriedade intensiva velocidade, que se eu multiplicar pela massa, o ρdv aqui, né, eu chego na quantidade de movimento linear. E aí a relação da quantidade de movimento linear com a força é dada pela segunda lei de Newton, né? Certo? A variação da quantidade de movimento linear é igual ao somatório de todas as forças que agem no sistema. Tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Teorema do transporte de Reynolds geral, né? E aqui a gente tem o princípio da quantidade de movimento linear para um fluido escoando, passando por um volume de controle, né? Tá? Então a gente tem um dp/dt, ou a variação da quantidade de movimento linear no sistema, é igual a integral aqui da velocidade vezes ρdv, mais a integral na superfície de controle da velocidade ρvdA. Tá? Mas a gente sabe que a variação da quantidade de movimento linear é igual ao somatório de todas as forças que agem no sistema. Então a gente substitui aqui, ó. Certo? E no tempo t igual a zero, a gente sabe mais ainda, né? Que a força no sistema vai ser igual à força no volume de controle. Lembra que a gente começou o teorema do transporte de Reynolds, né? Começou a demonstração com essa hipótese aqui, ó. No tempo t igual a zero, a gente tem aqui o escoamento do fluido, né? Essas linhas azuis aqui. E o nosso sistema é essa região cinza aqui, né? E o volume de controle, a gente fez isso, forçou essa hipótese, né? Que no tempo t igual a zero, a gente tem um volume de controle contornando a região do fluido que a gente está analisando. Então, força no sistema, no tempo t igual a zero, igual a força no volume de controle. Tá? Então, tá aqui, ó. Força no volume de controle, que é igual a dp/dt, né? Certo? dp/dt, variação da quantidade de movimento linear, é igual à derivada no tempo da integral no volume de controle do V ρdv mais integral na superfície de controle do V ρvdA. Tá? Então, a mesma coisa que a gente tinha feito para a conservação da massa, mas na conservação da massa, o Nzão era a massa e o eta era 1. Aqui o Nzão é o P, né, e o eta é igual ao V. Tá? Então tá aqui, ó, o eta aqui, né? O eta tá aqui, certo? Ou Nzinho, né, como você queira. E esse cara aqui é o Nzão, tá? Beleza? Mas a forma geral aqui é a mesma, né? Tá? E aí, ó, a gente tem que identificar que essa força resultante aqui, ela inclui as forças de superfície e as forças de corpo que agem no sistema, né, ou no volume de controle, né? Então tá aqui, ó, força de superfície mais força de corpo, tá? Igual a variação da quantidade de movimento linear no volume de controle mais o fluxo líquido de quantidade de movimento linear que o fluido carrega. Desculpa. Que o fluido está carregando ali pelo volume de controle, tá? Bom, então tá aqui, ó. O que é a equação da quantidade de movimento linear para um volume de controle inercial, né? Para o escoamento de um fluido, ó. A gente tem a soma de todas as forças agindo no volume de controle, igual a taxa de variação da quantidade de movimento linear no volume de controle, mais o fluxo líquido de quantidade de movimento linear para fora da superfície de controle pela vazão mássica. Tá? Beleza? E aí, se a gente não tem, olha só, como é que a gente relacionaria isso daqui com mecânica dos sólidos, né? Se você não tem escoamento de fluido, que aí não faria muito sentido a mecânica dos fluidos, né? Mas se o escoamento do fluido fosse nula, eu tenho aqui, ó, o famoso força. Aqui, ó. Imagina só, velocidade uniforme, ó, dv dt, essa integral
do ρ dV. Tá? Se a massa específica fosse constante, então eu fico com ρv aqui, a massa aqui, ó. Então massa dV dt. Então força, massa vezes aceleração. Tá? Beleza? Então o somatório das forças é massa vezes aceleração, também sai daqui, ó. Tá? Se eu desprezar os termos de vazão, né, de velocidade pela superfície de controle, e eu vou ficar só com a taxa de variação da quantidade de movimento linear no volume de controle, que é a nossa famosa segunda lei de Newton, que a gente usa lá que a gente usa normalmente para os sólidos, né? Tá? Beleza? Mas aí a gente tem esse termo aqui, ó, que é o fluxo de quantidade de movimento linear para fora da superfície de controle pela vazão mássica. Agora a gente tem um fluido carregando quantidade de movimento linear. E qual a magnitude disso, né? É a velocidade. Ó, a magnitude com que o fluido carrega a quantidade de movimento linear, ó, lembra que isso daqui é o m ponto. Ó. ρv vezes a é o m ponto. Tá? E aqui a gente tem uma velocidade, então m ponto v. Então, isso daqui é a magnitude, v de velocidade aqui, né? Com que o fluido carrega quantidade de movimento linear. E aqui, a nossa massa vezes a aceleração seria a magnitude com que a quantidade de movimento linear está variando no volume de controle. Tá? Beleza? Estou tentando trazer isso daqui para um lugar mais confortável para vocês verem que não existe muito mistério aqui. Né? Da mesma maneira que você precisa exercer uma força para acelerar um sólido, para mudar a direção, sentido ou variar no tempo um sólido, a gente tem que fazer isso também para um fluido. Se você quiser mudar a direção do vetor velocidade, você tem que exercer forças ali externas, né, no sistema, ou no sistema no sentido, né, no volume de controle, nesse caso, para mudar, por exemplo, a direção do escoamento, né, para mudar a magnitude. Né. Aqui eu posso mudar a magnitude, a direção, a gente vai ver alguns exemplos, e aqui eu posso mudar a variação da velocidade no tempo, né, a vazão mássica e tudo mais. Tá? Certo, então só para trazer isso daqui para um lugar um pouco mais confortável, assim, né? Que é uma consequência da segunda lei de Newton. Aqui não tem muita, assim, muito mistério conceitual. Você só consegue mudar a velocidade, assim como acontece com sólidos, né? Você só consegue mudar a direção e sentido do vetor velocidade exercendo forças, né? Tá? No fluido. Ou aí é uma relação de causa e efeito, né? Se você exercer força no fluido, você varia a velocidade. Se você variar a velocidade, necessariamente você tem que ter forças envolvidas. A direção ou magnitude, ou direção, sentido ou a magnitude do vetor velocidade, tá? Beleza? Então aqui não tem maiores mistérios do que a segunda lei de Newton, né? Que é a força, massa vezes a aceleração aplicado para um fluido escoando, tá? Certo? Então é o seguinte, ó, as forças de corpo, a gente pode ter, como eu já falei anteriormente, né, poderia ter forças eletromagnéticas aqui, né? Forças por reações nucleares. São forças de corpo, são forças volumárias, né? São forças que agem em todo o volume do corpo ali. A gente aqui, né, no nosso estudo de mecânica dos fluidos, a gente só vai ficar com a aceleração da gravidade. Então, a aceleração local da gravidade, escrito na forma integral, né, seria integral no volume de controle do G ρ dV. Certo? Porque o G, se for uniforme no sentido da integral, o ρ dV vira massa, né? Aqui, ó, vira massa, tá? Essa massa específica vezes o volume vira massa, tá? E para um fluido escoando, as forças de superfície normalmente são devidas à pressão. Então, de forma geral, a gente escreve dessa forma aqui, né? Integral, né? Menos PdA. A pressão vezes a área dá força, né? Se a gente escrever de forma integral, menos PdA. E aí, essa forma de escrever aqui, ó, menos, ela tem um pouco a ver com a nossa relação lá desse produto interno aqui, né? Normalmente se coloca esse P de forma arbitrária aqui e deixa aqui a normal unitária,
ela se encarregue de fazer o sinal mais ou menos ficar certo aqui nesse caso. Aqui quem fazia ficar certo o sinal, né, ou quem era responsável por ajustar o sinal com a física do problema, era a projeção do V em dA aqui, lembra? Aqui vai ser esse sinal de menos com o sinal da normal unitária dA, que sempre aponta para fora. Então, aqui, ó, fiz só um exemplo, isso é um parênteses aqui, né? Um grande parênteses nessa parte do curso, ó. Digamos que eu tenho um escoamento aqui, ó, aqui é um bocal, né? Tem aqui um bocal, mas a saída não está na pressão atmosférica, né? Então, na seção 1 aqui, a pressão é de 40 libras-força por polegada quadrada, tá? Então, o famoso PSI, né? Certo? 40 PSI. E na saída ele está a 20 PSI. A pressão atmosférica é 15 PSI. Então, aqui fora está todo mundo na pressão atmosférica. Se eu subtrair todo mundo da pressão atmosférica, eu fico com pressão manométrica. Lembra que a gente viu isso em conceitos fundamentais? Então, se eu subtrair, eu fico com 0 manométrico aqui, 5 manométrico aqui e 20 manométrico na entrada. Tá? Na verdade, essa setinha aqui, deixa eu ajeitar aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Essas duas setinhas aqui, ó. Pressão aqui em cima. Vou indicar que ali é o 5 aqui, ó. É o 5 PSI manométrico, né? Da mesma forma que a gente tem um 25 PSI manométrico na entrada. Então, a força que age nesse bocal aqui, necessariamente é para a direita, né? Porque eu tenho uma pressão maior, numa área maior, então eu tenho uma força para a direita aqui, se contrapondo a uma força para a esquerda, que é a pressão que está exercendo aqui nessa... Aqui seria um volume de controle, né, do escoamento. Eu tenho um escoamento com uma certa pressão na entrada e uma certa pressão na saída. Se eu quiser saber o balanço de força aqui, eu só estou justificando aqui essa forma de escrever as forças de pressão no escoamento. Tá? As forças de superfície no escoamento, que são devido à pressão, normalmente, que a gente escreve força é pressão vezes a área, né? E na forma integral, a gente faz a integral na área de menos PdA. Tá? E aí a normal unitária que vai ser responsável por dizer se essa força é para a direita, para a esquerda, tá correto ou não. Olha aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui, ó? Como é que eu faço as forças de superfície nesse escoamento? É claro que ela tem que agir no sentido de x positivo, porque é uma força maior, uma pressão maior numa área maior, contra uma pressão menor agindo numa área menor. E aqui, só para exemplificar, né, a gente assume que a pressão sempre age. Isso, lembra que a gente viu isso em hidrostática? Sempre age para dentro do corpo, né? Então, por isso que, por mais que o escoamento esteja para a direita, aqui, ó, a pressão no volume de controle está agindo aqui, ó, para a direita aqui, tudo bem, e aqui está agindo para a esquerda, tá? Certo? Por mais que o escoamento esteja para lá, né? Então, a pressão aqui, ó, a setinha aqui está para a esquerda, tá vendo? E o vetor velocidade para a direita. Então, por isso que o balanço de força é escrito dessa forma. Então, como é que a gente faz o balanço de força aqui, ó? Menos PdA. Aí, se a pressão for uniforme, eu jogo a pressão para fora da integral, e aí eu posso escrever, né, o dA, se eu quiser, lembra? O dA a gente pode escrever como dessa forma aqui, né? Tá? Beleza? Aí, o que eu faço aqui, ó? Pressão manométrica em 1, aí eu abro essa integral, né? Tem duas áreas aqui em 1 e 2, menos normal unitária em 1 a 1, mais pressão manométrica em 2, menos normal unitária em 2 a 2, tá? Abri essa integral aqui. Só que aqui, ó, em 1, olha o que acontece. A normal unitária, assumindo que o x é positivo para a direita, a normal unitária é negativa lá. Então, esse n menos i, mas já tinha um n aqui que a gente tinha colocado de forma arbitrária aqui fora. Então, isso virou positivo. Então, 25 newton, seja lá o que for, ou libra-força, né? 25 libra-força aqui, se essa área aqui for dado... se for uma área de 1 polegada quadrada, a força aqui é de 1 libra-força, né? Tá? De 25 libras-forças, desculpa. Certo? Se isso daqui for 1 int quadrado, é só multiplicar, né? 25 libra-força por polegada quadrada, por 1 polegada quadrada, vai sobrar aqui 25 libra-força. Por exemplo, né? Estou dando um exemplo genérico aqui. Tá? Então aqui vai ter uma força positiva, ou seja, para a direita, né? Então F1 está para a direita, contra uma força negativa ali, ó. O N, a normal unitária aqui, é realmente no x positivo. Então o N aqui é mais I, né?
Então a gente fica com 5 menos, né, um 5, o F2 é 5 para a esquerda. Então eu só estou justificando aqui esse menos. Eu só entrei nesse slide aqui e fiz esse parênteses para justificar esse menos aqui. Ó. Tá? Então, de forma geral, a força de superfície que age nas superfícies, né? Ela não é uma força assim, de volume, né? Como é a aceleração local da gravidade, que é uma força de corpo que age em todo o corpo. Aqui a gente só tem as forças de superfície. O atrito, por exemplo, né? Só age na superfície. Então a pressão também. Então a força de superfície é dada de forma geral por essa relação, menos PdA. Tá? Beleza? Então, substituindo aqui força de corpo, mg, e força de superfície menos PdA aqui, ó, tá? A gente vai ficar. Quer dizer, ele nem substituiu, né? Mas tudo bem, só para ilustrar, né? Que normalmente as forças de superfície de um fluido escoando é menos PdA, tá? Beleza? Então, se aparecer isso, é isso que vocês vão usar, tá? Beleza? Então, e aqui uma coisa importante, né? Então, esse é o teorema do transporte de Reynolds, o princípio da quantidade de movimento linear. E aí, a gente tem uma questão importante aqui, ó. Esse V aqui que está dentro dessa projeção aqui, ele é como V se projeta em dA. Ó, então, VDA avalia o fluxo de N no volume de controle, é um escalar, lembra disso, né? Se vocês lembrarem aqui atrás, ó, isso veio desse slide, quando a gente quis montar um esquema para determinar esse volumezinho diferencial aqui, ó, para a gente avaliar a quantidade de N que estava em 3. Tá? A gente queria aqui ó, avaliar o N em 3 aqui, por isso que a gente precisou aqui, ó, esse cara aqui. Ó. E aí a gente escreveu dessa forma, né? A gente escreveu a integral do dN3, e aí apareceu um volume ali, né? Como a gente escreveu a integral de um diferencial, esse diferencial apareceu um dV. E aí a gente precisou escrever o dV dessa forma, né? A projeção da velocidade na área para a gente calcular o ΔL aqui, né? O volume, a área da base aqui, vezes o ΔL, que é esse comprimento. Mas o ΔL é o V ΔT, tá? Então, dessas projeções, surgiu a projeção do V em dA, que foi daí, né? Que ficou essa projeção aqui do V em dA. Então, isso daqui, ó, quando o vetor velocidade aqui nessa parcela se multiplica, né, faz a multiplicação, o produto interno com dA, isso aqui resulta num escalar. Tá? Então, aqui escalar é isso que eu tinha falado anteriormente até. A gente não precisa se preocupar com projeção aqui. Por quê? A projeção do V em dA, né? Projeção nos eixos coordenados que eu estou dizendo. Né? Esse cara aqui, deixa eu apagar aqui. Ó. Esse termo aqui, ele independe dos eixos coordenados. Ele é a projeção do V na área, né, na normal unitária de área que você escolheu na sua superfície de controle. Esse V vermelho aqui, ele é a projeção, aí sim, aqui tem que tomar cuidado. Isso daqui, ele é a quantidade intensiva da propriedade extensiva P, lembra, né? Quando a gente escreveu o teorema do transporte de Reynolds, o N foi igual ao P e o eta foi igual ao V. Mas esses caras são vetores. Então, esse termo aqui, ele precisa respeitar os eixos coordenados. Então, é um vetor que a gente precisa fazer a projeção dele dependendo do x, né, do y, do z que eu estiver escolhendo para fazer a análise das forças e dos vetores de velocidade. Tá? Aqui não, esse aqui ó, é uma projeção do V em dA, puro e simples. Acabou. Você escolheu sua superfície de controle, voltando aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, que a gente até fez um zoom aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó, aqui, ó. É uma projeção de V em A, tá vendo? Não depende do sistema coordenado, dos eixos coordenados, tá? Certo? Então essa integral aqui dentro, né? Isso que eu estou falando, essa integral aqui dentro, ela não vai depender dos eixos coordenados. Essa integral aqui, ela é uma projeção do V em A, tá? Mas por outro lado, esse termo aqui, aqui, esse termo aqui, né? O vermelho,
esse V vermelho aqui, ele é a projeção, ele depende dos eixos coordenados que a gente escolher, tá? Então, tomar cuidado com isso. Isso vai ficar mais claro nos exercícios que a gente for fazer, né? Tá? E aí aqui o sinal, né? Essa integral aqui vai ter o sinal dado por essa projeção. Tá? E esse cara aqui também vai ter um sinal associado a ele, né? Se ele estiver no eixo positivo, no eixo negativo. Então aqui tem que fazer uma análise detalhada de todos esses vetores e dessas projeções aqui que aparecem nesse termo, tá? E aí, inclusive, né, agora ó, a gente vai, talvez isso fique mais claro agora, isso daqui são vetores, né? A gente pode fazer as projeções, por exemplo, no sistema de coordenadas cartesiano, né? Então, se a gente tiver x, y, z, as componentes escalares no volume de controle são essas daqui, ó, a força em x, que é a força de superfície em x, mais a força de corpo em x, vai ser igual a variação, né, a taxa de variação de quantidade de movimento linear no volume de controle. E aí aqui, ó, então observa aqui, né, eu tenho esse V vermelho aqui, então eu tenho a projeção Vx. E na integral da superfície de controle, lembra aqui, ó, que eu tinha um V vermelho, que ele depende dos eixos coordenados, e da projeção, que não depende, olha lá. A projeção continua. Você tem que fazer a projeção do V em dA aqui, ó. Tá? Então, para cada um dos eixos coordenados, x, y e z. Tá? Então, de novo, né? Esse V vermelho, ele é a quantidade intensiva associada à propriedade extensiva, quantidade de movimento linear. Aqui faltou um vetor aqui, né? Rapidinho aqui, porque senão eu sempre esqueço de fazer isso. Cadê a setinha? Aqui. Aqui é vetor. Quantidade de movimento linear também é um vetor, tá? Então, V é a quantidade intensiva da propriedade extensiva P, que é esse V aqui, né? E o V aqui dentro vem dessa projeção aqui, né? Da nossa definição aqui, né? Da grandeza N, lembra aqui, né? Da grandeza N, Nzão aqui, que no caso a nossa grandeza Nzão a gente escreveu como Nzinho, então aqui seria o V, né? A nossa grandeza aqui associada à quantidade de movimento linear, intensivo é o V. E quem está responsável por escrever a massa é o ρdV aqui, ó. E aí, para a gente fazer escrever o dV nessa forma aqui, nessa geometria, a gente teve que escrever velocidade vezes ΔT, que vai dar o comprimento ΔL, vezes o dA. Né? Então, esse termo vermelho aqui, dV, de volume, né? Esse volume aqui, de uma sub-região, ele é dado pela velocidade ΔT, que fornece o ΔL, e aí a gente tem que fazer a projeção disso no dA, né? Tá? Então, essa velocidade no dA, para a gente ter esse dL aqui perpendicular ao dA, né? Tá? Então, só para enfatizar aqui, para vocês tomarem cuidado, e isso é uma fonte de erro muito comum, né? Desse VDA para esse V aqui, que é a projeção, tá? E aqui a gente está fazendo a projeção dos eixos coordenados. Então, o vermelho... Tá, beleza, Vitor, sem problema. Sem problema, cara. Eu sei que agora, a partir de 10, muita gente tem que sair, fique à vontade aí, vai ficar gravado lá e disponibilizado no YouTube, então sem problema. Bom, aí a gente tem aqui então o V, que é a projeção, né? Então o Vx, Vy e o Vz, então aqui atrás, né, tem os vetores de velocidade, que são a projeção, o vermelho, e, desculpa, que são a projeção no eixo coordenado que você está trabalhando, então vai depender aqui, ó, deixa eu voltar mais uma vez nesse slide aqui, que aqui, ó, tem o eixo coordenado aqui, tá vendo aqui, ó, x, y, z. Então, vai depender desse eixo coordenado aqui. Tá? Esse vermelho, né? A parte vermelha. E a parte azul, não. É a projeção de V em dA. Tá? Então, aqui as projeções, né? Nos eixos coordenados. Então, a gente vê que aqui dentro não projetou. Ele vai se projetar na sua superfície de controle. E aqui... se a gente tiver escoamento uniforme, lembra, né? A gente pode tirar o Vx aqui de dentro. Se o escoamento for uniforme, esses caras aqui podem sair. Ó. E aí a integral se transforma num somatório. Tá? Então a gente tem aqui o Vx
E aí tem que fazer a projeção ó, da velocidade média, né? A gente vai resolver um exemplo, né, para ficar mais claro essas expressões. Né? Então, somatório das forças é a variação da quantidade de movimento linear, mais o fluxo de quantidade de movimento linear pela superfície de controle. Tá? E aí a gente tem aqui a projeção do V em A, e quer dizer, no elemento de área, né? E aqui a gente tem a projeção nos eixos coordenados, Vx, Vy, Vz. Tá? Uma outra forma, né, se a gente já quiser fazer essa projeção aqui, ó, já assumir que a gente tem uma superfície de controle perpendicular. Então, por exemplo, se a gente já assumir que a superfície de controle é perpendicular ao escoamento, como a gente fez no exemplo da conservação da massa, a gente substitui simplesmente na saída esse cara aqui, na saída vira velocidade média vezes a área, porque a normal unitária está na mesma direção do vetor velocidade, e na entrada, nas entradas, né, a gente vai ter uma normal unitária apontando contra o vetor velocidade. Então, nas entradas fica menos VA in e na saída mais VA out, que é o que ele fez aqui, ó, nesse slide aqui. Ó, velocidade média em x, né? Aqui eu estou fazendo a projeção em x. E aqui eu estou fazendo a projeção na área, assumindo que elas são perpendiculares, ó. Então, eu faço a projeção da velocidade média na área, mas essa velocidade média aqui é exatamente isso que eu tinha mostrado aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui alguns slides. Ó. Exatamente isso daqui. Ó. Eu tenho uma velocidade média na saída e na entrada, que ela pode ter componentes em x e y. Tá vendo aqui? Ó? Então, essa velocidade média na saída, ela pode ter aqui, ela terá, né, uma componente x e uma componente y. E é exatamente isso que ele está mostrando ali, naquele slide. Então, quando eu faço a projeção, quando eu traço uma superfície de controle perpendicular aqui, ó, eu pego essa magnitude aqui e multiplico pela área. E eu tenho a projeção de V em A. Mas as outras projeções, eu preciso, né, para aqueles outros termos da velocidade vermelha lá que eu fiz, né, eu preciso das projeções nos eixos coordenados. Tá? Então, voltando aqui, né? Tá aqui, onde a gente está? Aqui, ó. Certo? Então está aqui a projeção da velocidade na área, né? E aqui está a projeção nos eixos coordenados. Certo? Então isso daqui representa aquele exemplo que o tubo, né? Eu tenho um tubo aqui saindo um certo ângulo θ com eixo XY aqui. Tá? Então ele sai aqui com uma velocidade média. Eu traço uma superfície de controle aqui, ó. Eu tenho uma área ali na saída, né? Uma área 2, por exemplo. E aí a gente vai ter uma velocidade média, average, em 2 aqui, certo? Projetado na área, que é justamente esse cara aqui, né? Esse é a magnitude dessa velocidade projetada na área. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter uma velocidade x aqui, né? Certo? Uma projeção dessa velocidade média aqui em x, porque ela está inclinada ali, né? E a gente pode ainda mais, né, chamar isso daqui de m ponto. Olha lá, m ponto, tá vendo? Massa específica, velocidade vezes a área, vazão mássica. Então é uma forma simplificada de escrever as coisas também. Se eu só tiver uma entrada e uma saída, o somatório em regime permanente, esse cara aqui vai embora, eu tenho essa relação aqui, ó. Somatório das forças é m ponto, por exemplo, né? Somatório das forças em x, m ponto, velocidade de saída em x, menos velocidade de entrada em x. Tá? E isso daqui pode servir também para y e z. E a gente pode fazer isso para um ângulo genérico. A gente vai fazer isso mais para frente, tá? Beleza? Então, eu vou resolver alguns exemplos aqui de aplicação dessas expressões. E eu vou tentar enfatizar a física do problema, né? Para tentar ficar claro também o que a gente está fazendo. Que é o seguinte, ó. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. A água escoa de um bocal estacionário, então está aqui um bocal estacionário, saindo água aqui, e ele atinge uma plataforma, uma placa, né, vertical aqui,
como mostrado. Você está segurando essa placa, né? Você tem um suporte aqui atrás, você está segurando a placa, você tem um jato d'água atingindo aqui a placa. Tá? A água sai daqui, ó, a 15 metros por segundo. E a área desse bocal aqui, ele está falando que a área desse bocal aqui é de 0,01 metros quadrados. Então, essa área aqui, né? 0,01 metros quadrados, a gente assume que o escoamento vai manter essa mesma área, chegar aqui, bater e dissipar, né, de forma uniforme, saindo na vertical. Né? Ele entra na horizontal, essa é a hipótese, né? Ele entra na horizontal e sai na vertical. Tá? Então está aqui, ó, assumindo que a água é direcionada normal à placa, ou seja, ela bate e só sai com um componente de velocidade normal aqui. Né? Ela tem se eu tiver um eixo x, y, ela vai entrar, né, a velocidade vai ter uma componente x quando atinge a placa, e depois ela só tem componente y à medida que escoa, né, depois de bater na placa. Tá? Então, o que ele está pedindo para determinar aqui? Determine a força horizontal que você precisa para resistir ou para manter essa placa no lugar. Então, aqui é o seguinte, né, você tem um escoamento atingindo a placa, mudando de direção. Então, essa mudança de direção vai necessariamente, essa variação de quantidade de movimento linear, né, vai necessariamente exercer uma força na placa. Se essa placa tivesse assim, ó, paralela ao eixo do escoamento, se o fluido estivesse atingindo a placa assim, ela só seria, e se você desprezasse o atrito, né, ela não se moveria, porque assumindo um escoamento invícido, é claro que ela na realidade levaria aqui por causa do atrito, porque o fluido tem viscosidade, mas se você desprezar o atrito, simplesmente pela variação da quantidade de movimento linear, ela não ia se mover. E inclusive, né, observa que aqui a gente não falou de atrito em lugar nenhum. Né? Então, toda essa análise aqui, a gente assume que o fluido não tem atrito, que é um fluido ideal. Então, nessa configuração aqui, a placa ia ficar parada, desprezando o atrito. Né? Tá? Nessa aqui que eu estou falando, né, na vertical aqui que eu desenhei. Quer dizer, a área da placa aqui na horizontal, né? Certo? Aqui, quando você coloca a placa desse jeito, a força vai ser exercida porque você variou a direção do escoamento. Tá? Então, isso que ele está perguntando, determina a força horizontal que você precisa, né? A força horizontal é essa força aqui, que você precisa para manter essa placa aqui no lugar, simplesmente pela variação da quantidade de movimento linear do fluido. É uma força que é exercida simplesmente porque o fluido atinge a placa e muda de direção. Se ele não mudasse de direção, como é esse caso aqui da horizontal, não ia ter força nenhuma sendo exercida, tá? Quer dizer, e desprezando o atrito, claro, né? Certo? Aí a gente precisa aqui, ó, para resolver esse problema, a gente vai precisar da conservação da massa e da segunda lei de Newton. Tá? A massa tem que se conservar ao longo do escoamento, né? E também a quantidade de movimento linear também, né? Então a gente tem aqui a conservação da massa, dado por essa relação, né? O teorema do transporte de Reynolds, os dois vêm do teorema do transporte de Reynolds, tá? Então está aqui a relação entre as forças, ó, e o que acontece com o escoamento, certo? Então, se você muda a direção do vetor velocidade ou magnitude no tempo, necessariamente forças vão existir nesse escoamento. Tá? Então, o F representa as forças agindo no volume de controle. Então, essa é a nossa convenção. Tá? O F é positivo quando você está agindo no volume de controle. Se o volume de controle estiver exercendo força para fora, a força é negativa. Tá? Beleza? Bom, aí vamos fazer o nosso volume de controle. Aqui está a hipótese. Ó. Aqui, ó, o fluido chega nessa área 1, aqui, ó, na região 1, e atravessa a superfície de controle com área de 0,01 metros quadrados, e ele entra ali, né, e divide e sai com componente puramente na vertical. Aqui está o Y, o X, certo? E você aqui está exercendo uma força no volume de controle. Tá? Então está aqui, né, a força F, que é exercida no volume de controle. Então, a gente assume aqui que a componente da força que a sua mão exerce no volume de controle é Rx e Ry. Tá aqui, ó, Rx e Ry, tá? Certo? As duas positivas.
Beleza? Aqui eu falei que era positivo agindo no volume de controle, né? Na verdade, o F é a força no volume de controle. Se é positivo ou negativo, o sinal que vai dar, na verdade, né? Certo? Então, o F é a força no volume de controle. Então, a gente coloca a força aqui no volume de controle, mas eu estou assumindo que a força no volume de controle é para a direita, né? Observa que essa hipótese aqui ela vai se mostrar errada, porque se eu exercer uma força no volume de controle para a direita, eu estou ajudando a placa a ir para a direita. Tá? Isso daqui é a força que a sua mão exerce no volume de controle, não é a reação, né? É o que você está exercendo no volume de controle. Então, logicamente, imagina, você tem um jato d'água e você está com um anteparo desse na sua frente, um guarda-chuva, sei lá, né? Você tem que exercer uma força contrária aqui, né? Você tem que exercer, se o jato d'água está vindo para a direita, a sua força tem que ser para a esquerda. De propósito, ele colocou para a direita aqui, só para depois a gente ver que isso está errado, né? Que a própria convenção aqui, que o próprio teorema do transporte de Reynolds, né, os termos aqui, vão se encarregar de acertar o sentido dessa força aqui, né, do Rx aqui, que é a força que a sua mão está exercendo no volume de controle, tá? Bom, aí uma questão importante que vai poder ser usada em vários exercícios, ó. É claro que a força que está exercida aqui na placa também tem uma componente da pressão atmosférica, né? Só que é o seguinte, a pressão atmosférica está agindo em todo o volume de controle, em cima, embaixo, tá? Então, ela vai se balancear, né? A pressão atmosférica, quando a gente tem essa configuração, a gente pode desprezar a pressão atmosférica, tá? Beleza? Ó, então, é o que ele está mostrando aqui, ó, a pressão atmosférica da esquerda para a direita, pressão atmosférica da direita para a esquerda, além das reações aqui, ó, RY, RX, e o peso que ele desprezou. Ele vai desprezar esse peso aqui, dessa massa de fluido que está passando aqui pelo volume de controle, tá? Então tá aqui, ó, pressão atmosférica agindo em todas as superfícies do volume de controle. Ele não mostrou em cima e embaixo, mas está também, tá? Só para não ficar muito poluída essa figura aqui. E aí, com isso, né, a gente tem. Aí ele vai fazer o tratamento com a pressão atmosférica. Depois a gente vai ver que ela pode ser desprezada. Ele vai carregar isso. Tá? A gente já está vendo aqui, né, que ela vai ser, enfim, o que age da esquerda para a direita está agindo da direita para a esquerda. Então, para todos os efeitos aqui nesse caso, a gente não precisa considerá-la, tá? Bom, então vamos fazer a componente X aqui, ó, em regime permanente. Então, em regime permanente, esse cara aqui vai embora, né? Certo? A derivada no tempo vai embora no regime permanente. E a gente desprezou as forças de corpo, então só sobrou força de superfície. Considerando o escoamento uniforme, aquela integral simplificou bastante. Ó. Eu sumi com a integral e fiquei com o somatório aqui. Ó. Tirei esse V da integral, né? Porque eu assumi velocidade uniforme. E essa integral aqui, então, virou um somatório. Tudo é velocidade uniforme, né? Então, olha aqui, ó. Olha que interessante, ó. A gente tem um Vx aqui, né? A componente em x desse vetor velocidade que está atingindo a placa. E a gente tem aqui, ó, aqui eu não fiz a projeção, porque eu vou precisar fazer a projeção na área. Tá? Então a gente tem uma velocidade média. Por acaso, né, aqui a velocidade média vai ser igual, porque ela só tem a componente em x, né? Se vocês lembrarem aqui desse exemplo aqui, ó, é exatamente isso daqui, ó. A velocidade média, lembra desse tubo que ele entrava na horizontal e saía com um certo ângulo θ ali, ó. Aqui na entrada, então a velocidade média só tinha componente em x, é exatamente igual aquele exemplo que a gente está fazendo ali, tá? Beleza? Então tá aqui, a gente estava aqui, né? Tá? Então Vx, ρ, velocidade, aí a gente tem que fazer a projeção, que veio daqui, né? Tá? Então, enfim, eu voltei alguns slides, mas estava escrito aqui embaixo. Então, ó, a quantidade de movimento linear, ela surge da variação da massa que entra no volume de controle numa certa, da variação, desculpa, né? Não é da variação da massa, é da variação do vetor velocidade, mas quem carrega a quantidade de movimento linear é essa massa de fluido que entra no volume de controle numa dada velocidade.
A quantidade de movimento linear, ela entra numa certa direção e sai em outra, né? Ela tem uma magnitude massa vezes velocidade em x, e tem magnitude de saída, né, de entrada massa vezes velocidade em x, e tem magnitude de saída massa vezes velocidade em y. Então é essa variação de quantidade de movimento linear que o fluido está carregando, que ele varia de direção, que exerce as forças que a gente está analisando, tá? Beleza? Então a quantidade de movimento linear vem da massa de fluido que entra no volume de controle a uma dada velocidade. Se essa velocidade não mudasse de direção, a quantidade de movimento linear ia ser zero, essa variação sendo zero, a força seria zero, tá? Beleza? Então vamos ver como que ela varia aqui, ó. Então, o teorema do transporte de Reynolds é que permite, né, achar a relação dessa variação de quantidade de movimento linear sem expressões complexas, né? Então tá aqui, ó. Para a gente saber as forças de superfície em X que agem no volume de controle, a gente vai somar todas as forças de superfície, ó. Então, quem são as forças de superfície? Né? A pressão atmosférica vezes a área, dado aqui na esquerda. Então, força devida à pressão atmosférica. Age para a direita, né? Aqui está agindo para a direita. Na superfície positiva da esquerda aqui. Aí a gente tem uma força que está agindo da pressão atmosférica, agindo na esquerda, mas agindo para a esquerda, né? Olha aqui que o nosso eixo positivo x é para a direita. Então, essa força está agindo para a direita. Essa força aqui, no lado direito, está agindo para a esquerda, né? Tá? Beleza? E a gente tem a força, o Rx, que a sua mão está exercendo no volume de controle, que a gente assumiu sendo positivo aqui, ó, na mesma direção de x, tá? Aqui está a setinha para a direita e o x está para a direita. Foi uma hipótese nossa. Então, é o que eu estava falando, ó. Como está tudo aberto para pressão atmosférica, esse cara aqui vai embora. Tá? Beleza? Então, você pode desprezar os efeitos da pressão atmosférica quando está tudo aberto, né? Quando ela está sempre aberta aqui na mesma área, né? Pressão atmosférica na mesma área. Então, a gente despreza os efeitos da pressão atmosférica. Tá? Beleza? Mas o resultado, claro, que vai ser o mesmo, né? Mas, enfim, é só uma simplificação. Tá? E aqui, de novo, o nosso famoso menos PDA, né? Aqui é o PDA aplicado, né? Essa integral de PDA aplicado de forma direta numa área de seção uniforme, né? Então, a gente vira simplesmente o menos P vezes a área. Tá? E aí a conversão de sinal que vai fazer ela ser positiva ou negativa, né? Tá? Lembra que a normal unitária aqui está para a esquerda, certo? Menos PA, né? A vetor. Mas aqui a normal unitária está no sentido de x negativo. Então, esse menos aqui com esse menos aqui vai ficar P vezes a área no sentido de x positivo. Tá? Beleza? Bom. Então, a única força de superfície é a reação em x. Então, está aqui Rx igual ao somatório da superfície de controle, do Vx, lembra que eu estou em x aqui, ó, do Vx, e essa projeção da velocidade na área. Então, aqui eu tenho que manter, ó, o Vx, e aqui eu vou fazer o mais aqui, né? Eu já fiz o V vezes o vetor velocidade, ainda é vetor aqui, né? Médio, produto escalar com a área. Então, ele vai virar menos aqui, ó. Certo? Na entrada, essa projeção é menos, porque a normal unitária está para a esquerda e o vetor velocidade para a direita. Então, aqui o menos aqui, ó. Tá? Então, velocidade x na entrada, né? Aqui, a velocidade x na entrada, poderia manter o Vx aqui. Eu fiz de propósito essas três. Eu fiz três diferentes nomenclaturas, mas vocês podem usar a que vocês quiserem, tá? Lembra que aqui atrás, né, na nossa convenção de nomenclatura aqui, ó, eu fiz várias também, né? Aqui, ó. V average 1, V1, aqui, ó, V1x, tá vendo? Certo? Então, eu estou dizendo que é a projeção em x do vetor velocidade aqui, ó. Quando eu fiz isso daqui, eu estou fazendo a projeção do vetor velocidade aqui, né? Cadê? Tá aqui, né? Aqui, ó. Estou fazendo a projeção do vetor velocidade, vermelho, né? E o azul é a projeção do vetor na área. Tá aqui, ó. Que por acaso, de novo, né? Ele só tem componente em x na entrada.
Tá? Ou então, se vocês quiserem, né, chamar de V1 ou só de V, né, tem gente que chama de U, tem autor que chama de U, uma velocidade média. Tá? Beleza? Então, a gente tem tudo para calcular a reação em x. Ó, menos 15, né? 15 ao quadrado, porque a velocidade é a mesma, vezes a massa específica, 999, vezes a área, 0,01. Então, 2,25 kN, aqui tem um menos, né? Significa que em vez de ser para a direita, a reação em x é para a esquerda. Então, você tem que exercer uma força de 2,25 kN para a esquerda para compensar a variação da quantidade de movimento linear desse fluido. Por que existiu variação da quantidade de movimento linear aqui? Porque na saída, ó, o Vx, out, vezes o ρ, aí vezes a projeção, né? Na saída não existe. Aí eu tenho que fazer a projeção da velocidade na área aqui, né? Aí ia ficar a projeção da velocidade na área. Só que esse Vx out aqui é zero, certo? Na saída não tem componente do vetor velocidade em x, ó. O V out ele só existe em y aqui, ó. Então, como o fluido sofreu uma variação de direção, forças tiveram que ser exercidas sobre o volume de controle. De novo, por isso que eu falei que se essa placa tivesse, foi o que eu desenhei aqui, ó. Por isso que eu disse que se aqui, ó, se essa anteparo tivesse na horizontal, a gente ia ter o mesmo Vx in igual ao Vx out. E aí a variação da quantidade de movimento linear ia ser zero. Porque a mesma m.v, né, na entrada seria o m.v. O que é o m.v? É esse fluxo da quantidade de movimento linear aqui, ó, m ponto aqui, né, vezes o vetor velocidade, tá? Ele não ia variar também, ia ser zero. E é máximo quando você tem a magnitude na entrada, mas na saída você tem zero, que é quando você faz essa divergência aqui de 90 graus, né? Então você na entrada tem uma componente x que não existe na saída. Então isso necessariamente, essa variação da quantidade de movimento linear, pela variação da direção do vetor velocidade, ó, certo? Quem está variando a quantidade de movimento linear aqui é a variação da direção do vetor velocidade. Ele entra com a componente x e a componente x na saída é zero. Então eu só tenho Vx in, e aí essa relação fica dessa forma aqui, né? V ao quadrado, ρ vezes a área, que é 2,25 kN para a esquerda. Então Rx age no volume de controle no sentido de x negativo. Contrário do que foi assumido aqui, ó. A gente assumiu que o Rx era para a direita aqui, né? Só que, na verdade, por esse menos aqui, ó, e a gente já sabia intuitivamente, né, que o Rx tem que agir para a esquerda. Se não, se o Rx fosse para a direita, você ia estar ajudando o fluido a empurrar essa placa aqui, né, esse anteparo para a direita, tá? A gente pode usar, né, eu fiz aqui atrás uma notação simplificada, só que vocês têm que tomar muito cuidado com essa notação simplificada, que foi o que eu fiz aqui, ó. Para uma entrada, uma saída em regime permanente, as componentes em x fica dessa forma aqui, ó, m ponto, né, que veio desse, e não só isso, né, escoamento uniforme. Tá? Então, fazendo o escoamento uniforme, a gente consegue tirar esse vetor velocidade de dentro da integral, né? Então ele sai de dentro da integral, esse aqui também. Então a gente fica com somatório. E aí, para uma entrada e uma saída, a gente fica com essa relação aqui, ó. As forças que agem em x, por exemplo, né, vale para y e z também, é o m ponto, velocidade de saída em x, menos velocidade de entrada em x. Vamos aplicar essa relação aqui ali no exemplo, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó. O Fs em x é o Rx, o V2 em x é zero, né? O V2 em x é zero. Aqui o V2, ó. Tá? Ou V2 em x, se você quiser, né? A gente está em x aqui, ó. V1 em x, V2 em x, né? Tá? A gente até pode ser um pouco mais rigoroso aqui, se quiser, ó. V2x, né? V1x, então o V2x igual a zero, deixa eu botar aqui.
certo? Então, ó, V2x é zero, né? A componente V, aqui é o V2x igual a zero, só tem componente y, tá? Então tá lá, ó. Eu substituo o fsx aqui, ó, em rx, lá, né? Certo? O V2x igual a zero. Então tá aqui, ó, m ponto, rho V1 a 1, tá? É o 999 vezes 15 vezes 0,01, é 150 kg por segundo. Aí cuidado que aqui você não precisa mais fazer a conversão de sinal, porque ela já está aqui, ó. Olha só. Quando você faz dessa forma, o m ponto, você só tem que multiplicar a velocidade pela área, pela massa específica. Você não precisa mais fazer a projeção, a conversão de sinal, que ela já foi feita quando você jogou o menos aqui, ó, na entrada, tá vendo aqui, ó? Tá? Essa questão, ó, é o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Esse termo aqui da integral, né, se a gente puxar aqui atrás, ó, talvez fique mais claro aqui, ó, pra vocês entenderem aqui, ó. O menos aqui, ó, ele já veio, ele já foi, aqui, ó, aqui já foi feita a conversão de sinal, tá vendo aqui, ó? Menos m ponto na entrada, mais m ponto na saída. Então aqui já está feita a conversão de sinal, ou a projeção do V em A, né? Essa projeção aqui, ó, quando você coloca o subíndice alt aqui, né? Você necessariamente já colocou o menos ali, ó. Aqui anteriormente, observa o seguinte, ó, eu não estou identificando entrada nem saída, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um produto escalar. Aqui eu já fiz a saída e a entrada, então eu joguei o menos aqui para fora. Então aqui é simplesmente uma multiplicação direta, a magnitude da área com a velocidade com a massa específica. Então toma cuidado com isso para não errar. Tá? Então o m ponto aqui, ó, ele é o mesmo, tá vendo? O menos foi aqui para fora, por isso que eu coloquei o m ponto em evidência aqui. E o menos, ó, quem diz se é entrada e saída é a diferença desse vetor velocidade aqui, tá? Beleza? Por isso que aqui, ó, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que aqui o m ponto é ρ v vezes a, né? Não tem que fazer a projeção de sinal. Então aqui 150 kg por segundo. Então 0 menos 15, saída 0, entrada 15. Então menos 2,25 kN. Foi a mesma coisa que a gente achou por aqui, né? Vindo por fazendo todo o equacionamento, que é o jeito certo de fazer, na verdade, né? Para vocês não errarem em contas, tá? Mas aqui é uma simplificação que foi feita, tá? Beleza? Então a gente termina por aqui. Semana que vem a gente continua. Tem alguma pergunta aí, Vitor? Sobre a matéria, não. Tá. Beleza. Sobre alguma outra coisa? Sim. Diga. Eu entrei semana passada, então ainda não tenho acesso ao SEAD. Ah, tá. Eu vou atualizar a lista lá e aí você vai ter acesso. Eu vou mandar um e-mail lá para o SEAD. Tá Aí bom, valeu. você vai receber, beleza? Beleza. Então, show. Valeu, professor. Valeu, cara. Boa semana aí para você. Até semana que vem. Você também. Falou.